Creatures lie here, looking through the window. How's life here? Creatures lie here, looking through the window. How's life here? Creatures lie here, looking through. Olá galera, meu nome é Marcos. O tema da gente é sobre acordos regionais e a isenção do Brasil. Bom, tem tudo a ver com logística internacional. Nós vamos abordar os blocos econômicos, todos os acordos, iremos citar alguns e iremos dizer quais influências e interligações que ele tem com a logística internacional. Bom, os acordos regionais de comércio reduzem as tarifas de comércio entre países. De acordo com a Universidade de Harvard, a OMC e a Organização Mundial do Comércio, exige que os acordos regionais reduzam as tarifas de comércio entre países participantes, mas não permite que ele não aumente as tarifas para os países não participantes. A redução dessas tarifas permite as compras de produtos para outros países com tarifas menores. Olá galera, a gente vai dar uma falada sobre blocos econômicos. Inicialmente eu vou dar uma introduçãozinha com relação à globalização. De como a importância da globalização para a tendência dos blocos econômicos. A globalização, ela tem início, alguns autores acreditam que ela começa desde o período das grandes navegações. Então o que acontece? Com essas grandes navegações, o comércio deixa de ser no mundo europeu e começa a se dar no mundo global. Começa a vir para a América Latina, isso pegando extrativismo, algumas mercadorias, plantando inclusive cana-de-açúcar. Pernambuco sabe bem essa história. E o que acontece? O mercado começa a deixar de ser local e começa a virar uma tendência global. Então essas tendências globais faz com que a economia local seja enfraquecida e a gente precise de uma questão mais unificada. Então o que acontece? A gente começa a pegar as questões dos blocos econômicos. A ideia do bloco econômico basicamente é como se fosse uma parceria, como se fosse uma parceria. Então o que acontece? São países que se juntam, geralmente de uma mesma região geográfica, se juntam em prol de uma relação comercial mais estreita. Então, basicamente, os blocos econômicos eles começam a surgir aí. Então, nessa perspectiva, a gente começa a analisar que as relações comerciais começam a aumentar, a economia começa a ser fortalecida. E com isso, o fluxo de pessoas e mercadorias começa a aumentar. Então, a gente começa a entender a importância desses blocos econômicos para as questões logísticas, por exemplo. Basicamente, os blocos econômicos seria esse primeiro ponto. O segundo ponto é quais são os tipos de blocos econômicos. A gente também, fazendo uma breve revisão disso, a zona de livre comércio, ela tem como característica principal a livre circulação de mercadorias, certo? Com uma isenção ou baixa taxas alfandegárias. Na aduaneira, a gente tem uma característica principal, a criação de uma TEC. Como eu falei, a TEC é uma taxa externa comum, certo? Que serve para países que não são membros desse bloco econômico, né, ter uma base com relação a atributos importados, certo? E também temos o mercado comum, certo? Que é a livre circulação não só dos outros fatores, como também a circulação de pessoas, mercadorias, prestação de serviços, moradias, enfim, uma gama de possibilidades, né, da pessoa não estar apenas no seu país e se deslocar para outros países, membros desse bloco. E também temos a União Monetária. A União Monetária, ela tem como característica principal a criação de uma moeda, unificando, certo, todo esse processo que eu já havia falado para vocês.
como eu falei, é sempre da zona de livre comércio até a União Monetária. Olá, meu nome é Joyce, estou falando da Universidade de Pernambuco, campus Mata-Norte, Nazaré da Mata, e vou falar um pouco sobre os blocos econômicos. O que é os blocos econômicos? É a união entre países para realizar o livre comércio. Os blocos econômicos eles visam integrar os mercados e derrubar as barreiras que dificultam a circulação entre as mercadorias. Como surgiu os blocos econômicos? Os blocos econômicos eles surgiram no período da Guerra Fria, entre 45 e 91, após a Segunda Guerra Mundial. A Europa, ela sediou a Segunda Guerra Mundial e por conta disso ela ficou devastada. Então ela precisou de uma ajuda financeira dos Estados Unidos da América. Mas toda essa ajuda financeira teve um interesse, que era nada mais do que conter o avanço do socialismo por parte da Europa. Para a Europa não ficar tão dependente dos Estados Unidos, foi criada a Benelux, que é a união da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então a gente teve o primeiro acordo entre os países para fortalecer e não haver essa dependência dos Estados Unidos. Depois desse primeiro acordo, que não foi tão formalizado, foram surgindo novos acordos entre outros países. Mas o primeiro acordo que foi formalizado foi o CEE, Comunidade Econômica Europeia. Agora eu vou falar sobre os tipos de blocos econômicos. Existem 4 tipos. O primeiro bloco econômico é a área de livre comércio ou zona de livre comércio, que ele é caracterizado pela redução ou isenção das tarifas alfandegárias. O exemplo que a gente tem desse bloco é o NAFTA, a área de livre comércio da América, que temos os países que estão inclusos Canadá, Estados Unidos e México. O segundo bloco é a União Aduaneira, que é caracterizado pela redução de tarifas alfandegárias e de alguns produtos, ou seja, os bens. Como exemplo, a gente tem o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, e a APEC. O Mercosul foi fundado em 1991. Também esse bloco ele é caracterizado pela TEC, Tarifa Externa Comum. O terceiro tipo de bloco é o Mercado Comum, que ele é caracterizado pela livre estimulação de pessoas, livre estimulação de produtos, que são os bens, e livre estimulação de serviços. O quarto tipo de bloco é a União Econômica Monetária, que possui todas as características dos outros blocos, e tem uma moeda comum. E agora voltamos para Recife com Hortência. Olá, Joyce! Bom, meu nome é Hortência, estou falando aqui da cidade de Recife e vou falar para vocês um pouco sobre negociações multilaterais. Elas são constituídas por negociações e instrumentos jurídicos relacionados, que eles fazem parte da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E todos os signatários que fazem parte dessa organização, eles têm que cumprir regras sem exceção. Então, o que é que acontece? Foram criados instrumentos que ajudassem, desse auxílio a essas negociações multilaterais, que são o SGPC e o SGP. Para começar a falar sobre os instrumentos criados, o SGP e o SGPC, tem que começar pelo UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, que foi criada em 1964. Bom, ela promove o comércio internacional com a principal finalidade de estimular e acelerar o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Ela trabalha nos diversos fóruns relacionados ao comércio internacional, a fim de contribuir para o processo de desenvolvimento sustentável. E um dos principais instrumentos consagrados no âmbito do UNCTAD é o SGPC, que é o Sistema Geral de Preferência. Então, os países desenvolvidos que ortogram os benefícios do SGPC, eles concedem redução parcial ou total dos impostos de importação, incidentes sobre determinados produtos originários, ou procedimentos de países em desenvolvimento. Dessa forma, em 1971, o SGP ele foi aprovado pelos membros do UNCTAD, porque ele tem o objetivo de beneficiar países em desenvolvimento e proporciona condições de acesso aos mercados dos países desenvolvidos, acelerando o crescimento econômico. Já o SGPC
que é o Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento. Ele foi instituído em 1999 e ele estabelece o benefício da isenção parcial ou total dos impostos sobre importações. O concedido pelos países em desenvolvimento àquelas condições menos favorecidas. O Brasil, ele aderiu ao acordo SGPC em 1988. Em 1991, o Congresso Nacional aprovou e promulgou os termos de adesão ao acordo para a comprovação da origem. E para a utilização desses dois instrumentos, o SGP e o SGPC, é imprescindível o cumprimento do regime de origem dos termos de cada negociação. Agora vamos falar sobre alguns acordos multilaterais em vigor no Brasil. Começando pelo Acordo de ALAD, que significa Associação Latino-Americana de Integração, que é um organismo intergovernamental formado por 14 países latino-americanos, dentre eles o Brasil. A sua sede fica em Montevidéu, que é uma capital do Uruguai. Embora seus principais objetivos sejam econômicos, por isso que é tratado por muitos como bloco econômico, está associado também à busca de favorecer a integração social e tecnológica na região. A ALAD foi criada em 12 de agosto de 1980 através do Tratado de Montevidéu. O seu principal objetivo é estabelecer acordos comerciais entre os países membros, tomar ações convergentes em busca de um estabelecimento de um mercado comum latino-americano, criar mecanismos de cooperação tecnológica e científica, facilitar a abertura dos mercados entre os países membros, buscando redução de tarifas alfandegárias e eliminar obstáculos administrativos e técnicos. Tenta promover o desenvolvimento social da região de forma equilibrada e harmônica. Também tem um Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mais conhecido como TNP, que é um instrumento firmado em 1968 por uma série de nações e em vigor desde março de 1970, e que visa impedir a proliferação da tecnologia utilizada na produção de armas nucleares, bem como realizar a promoção do desmatamento nuclear, encorajando apenas a utilização pacífica de tal tecnologia. Atualmente, apenas 189 países aderiram à TNP, sendo a exceção Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela aderiu ao tratado, mas retiraram-se mais tarde, em 2003. A principal questão tratada por esse tratado é a enfrentada pelo desequilíbrio entre os signatários, ou no caso, os países membros. Tem também a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais conhecida como FAO, que é uma organização das Nações Unidas cujo objetivo é aumentar a capacidade da comunidade internacional para poder, de forma eficaz e coordenada, promover o suporte adequado e sustentável para a segurança alimentar e nutrição global. Para isso, ela realiza programas de melhoria da eficácia da produção, elaboração e comercialização e distribuição de alimentos e produtos agropecuários, além de projetos que contribuam para a redução da pobreza rural e o crescimento econômico global. Tem também o IBAS, que é o Fórum de Diálogo da Índia, Brasil e África do Sul, que foi criado em junho de 2003 por meio da Declaração de Brasília. O Fórum de Diálogo da Índia, Brasil e África do Sul, conhecido como IBAS, congrega as 3 grandes democracias multitécnicas do mundo em desenvolvimento. Ele atua em 3 vertentes principais, que é a coordenação política, a coordenação setorial e fundo IBAS. Já foram realizadas 5 reuniões da cúpula, na qual a 5ª ela foi feita em outubro de 2011. Desde sua criação, o IBAS consolidou o amplo repertório de posições conjuntas do IBAS nos comunicados dos chefes de Estados e governo de chancelés em temas como democracia, direitos humanos, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Tem também o Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, que é uma organização intergovernamental formada a partir do Tratado de Assunção, em 1991. Esse tratado estabelece uma integração inicialmente econômica, configurada atualmente em uma união aduaneira, na qual há livre comércio intrazonal e políticas comerciais comuns entre seus membros, situados na América do Sul, que são atualmente 5 membros plenos. As origens do Mercosul estão ligadas a discussões para a constituição de um mercado econômico regional para a América Latina. Tem também a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que foi fundada em 24 de outubro de 1945. Ela é constituída por governos da maioria dos países do mundo
e a maior organização internacional, cujo objetivo principal é criar a colocação em prática de mecanismos que possibilitem a segurança internacional, desenvolvimento econômico, definições de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e o progresso social. Ela foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial e contava com a participação de 51 nações. E para finalizar, temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que foi fundada em 30 de abril de 1948 na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Ela é uma organização internacional formada por 35 países do continente americano. Ela foi fundada 2 anos após a ONU. Esses são alguns dos acordos multilaterais em vigor no Brasil. Olá, meu nome é Gleice, eu estou falando da cidade de Recife e vamos discutir um pouco sobre acordos bilaterais. Acordos bilaterais são acordos firmados por apenas duas partes, ou seja, dois países ou dois estados, tendo como ponto de partida o Tratado de Montevideo em 12 de agosto de 1980. E nisso iniciou a criação do ALADI. O ALADI é a Associação Latino-Americana que tem como 14 membros países de forma que tem o objetivo reduzir as restrições alfandegárias sobre importação, ou seja, no caso do Brasil, essas restrições diminuem cerca de 14 a 48% sobre produtos importados para o nosso país. Dessa forma, os acordos bilaterais promovem duas coisas: a criação do comércio, que quando essas restrições reduzem as barreiras alfandegárias, os compradores tendem a comprar mais e isso aumenta a demanda, e o desvio do comércio, que ocorre quando há a liberalização lateral, que no caso é o exemplo dos produtos substitutos. Quando um está mais caro, a gente passa a comprar o mais barato. Então, esses países membros que fazem parte desses acordos, que têm como objetivo reduzir essas restrições, os outros países também querem fazer parte. Agora vamos falar dos acordos bilaterais em vigor no Brasil. Os principais acordos bilaterais vigentes no Brasil são o Acordo de Preferências Tarifárias Regional de número 4, que tem como motivo estabelecer a preferência tarifária regional. O Acordo de Complementação Econômica número 2, entre o Brasil e o Uruguai, que ampara o comércio de produtos do setor automotivo entre os dois países até efetiva entrada em vigor da política automotiva do Mercosul. O Acordo de Complementação Econômica de número 35, entre o Mercosul e o Chile, tem entre seus objetivos o estabelecimento de uma área de livre comércio entre as partes, criação do espaço econômico ampliado que facilite a circulação de bens e serviços e a plena utilização dos fatores produtivos, como promoção, complementação e cooperação econômica, energética, científica e tecnológica. O Acordo de Complementação Econômica de número 36 entre o Mercosul e a Bolívia visa a conformação de uma área de livre comércio entre as partes em um prazo máximo de 10 anos. O Acordo de Complementação Econômica de número 56 trata-se de um acordo de preferências tarifárias fixadas e concedidas em aproximadamente 800 códigos. O Acordo de Complementação Econômica de número 54 entre o Mercosul e o México tem por objetivo criar uma área de livre comércio mediante a eliminação de gravames, restrições e demais obstáculos que afetam o comércio recíproco a fim de lograr a expansão e a diversificação do intercâmbio comercial, estabelecer um quadro jurídico que permita oferecer segurança e transparência aos agentes econômicos das partes, estabelecer um quadro normativo para promover e impulsionar os investimentos recíprocos. O Acordo do Mercosul visa e foi instituído para iniciar negociações com a República da África do Sul com vistas em um acordo para a criação de uma área de livre comércio e maior cooperação econômica e de investimentos. Foi assinado entre as partes com o objetivo de estabelecer e fortalecer as relações existentes e promover o incremento do intercâmbio comercial e estabelecer as condições para a pretendida área de livre comércio. O Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica do Tratado de Montevideo consiste na concessão brasileira de quota anual de 10.000 toneladas de arroz provenientes do Suriname, livre de gravames aplicados à importação.
Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre o Mercosul e as influências econômicas que ele traz para o Brasil. Mas como a gente sabe que o Mercosul ele foi constituído por 4 países da América do Sul, que é o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. O Mercosul ele traz vantagens do mercado internacional para o Brasil, principalmente melhorando a economia tanto interna como externa para o Brasil. E ele visa diminuir as taxas alfandegárias do mercado internacional e com isso fornece a integração dos países dele envolvido com a economia externa. E o Mercosul ele ainda tem a tarefa de conseguir trazer novos acordos que beneficiem os países envolvidos, tratando também da zona de livre comércio, que pode ajudar muito o Mercosul e os países envolvidos. O Mercosul ele ajuda o Brasil tanto na parte política e diplomática, mas ele também não pode resolver ainda todos os problemas em que carece o país. O Brasil ainda existe uma deficiência em sua estrutura, tanto econômica, tanto voltada para a sociedade. Mas o Mercosul, ele tenta ajudar na forma econômica. Bom, no ponto de vista do Brasil, o Mercosul ele não serve apenas para suprir os objetivos e as necessidades do país, mas sim como uma forma de ajudar a política externa tanto do Brasil como dos países membros envolvidos. Bom, Robert, os blocos econômicos trouxeram um fortalecimento para a economia mundial e tornou-se essencial. E qual o principal objetivo desses blocos econômicos, na sua visão? Bem, a questão principal, o objetivo principal dos blocos econômicos seria o fortalecimento da economia dos países membros. Então, assim, quando eles se juntam, é como se fosse uma empresa. Quando você tem uma empresa pequena e você está concorrendo com grandes empresas, se você se juntar essas empresas pequenas, certo? Você vai ter um fortalecimento, você vai ter um mercado consumidor maior, você vai ter uma estrutura maior. Se você conseguir fazer essa parceria, você consegue se equiparar às grandes empresas, você consegue ter uma concorrência maior. Então, justamente essa analogia que a gente consegue. Só que os países, eles se sustentam, eles têm uma grande... o poder do país, no caso, é a tarifa, é o tributo. Então, com relação a essa comparação que eu fiz, né, as empresas ganham vendendo produtos e os países eles ganham dinheiro com a tributação. Então, se a gente consegue diminuir essa tributação em países membros e fortalecer essa economia, que seria a ideia principal, né, isso, a gente consegue ter um aumento na competitividade mundial. Então, esse seria um dos objetivos principais dos blocos econômicos, né, o fortalecimento, a união para a melhoria desses países membros. Com certeza. E o que a logística internacional poderia influenciar nos blocos ou vice-versa? Qual a influência que esses blocos têm para a nossa economia, para a logística nacional como um todo? Bem, como eu venho falando, a questão da importância quando a gente tem um bloco econômico desse, na verdade, a gente aumenta o consumo. Quando se aumenta o consumo, quando se aumenta, em alguns casos, em alguns tipos de blocos, aumenta a quantidade de pessoas, né, circulando, a gente tem uma necessidade de uma melhoria na logística. E aí entra a logística internacional, né, as questões alfandegárias, a questão de vias aéreas, tudo isso contribui para que o bloco econômico funcione, né? Porque assim, a gente tem uma circulação de capital, mas essa circulação de capital às vezes se dá por questões eletrônicas, né? Uma transferência bancária, tudo mais, é uma circulação às vezes eletrônica, mas mercadorias e pessoas precisam se deslocar no globo. Então a logística mundial, ela vai possibilitar, né, essa circulação e o fortalecimento dessa questão econômica, né? Quando as pessoas vão se deslocar, prestar um serviço em outro país,
ela está deixando um recurso lá, ela gastou um dinheiro com a passagem, ou seja, tudo isso vai sendo atributos econômicos que vai favorecer a esses países membros, né? Obrigado. Isso. Obrigado, pessoal. Olá, Joyce! Bom, agora eu vou começar a minha parte falando minha parte não, né? Olá, Joyce! Bom, agora meu nome é Hortência. Olá, meu nome é Joyce, estou falando da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, e vou falar um pouco. Quê? Olá pessoal, meu nome é Marcos. Vou falar sobre acordo regional de trabalho. O tema da gente Trabalho? De um lado comercial, esses acordos bilaterais promovem duas coisas.